E se a ameaça mais perigosa para Putin não for a OTAN, não forem as sanções, mas sim os próprios ministros dele? Alexei Navalny, a principal figura da oposição na Rússia, morreu. A banda punk feminina de Moscou virou símbolo de protesto contra o presidente Putin. Na Rússia, mais de 1000 pessoas participaram de protestos contra a prisão de uma ativista e uma crítica proeminente do Kremlin. A economia russa está abalada pela guerra na Ucrânia, segundo a ministra das Finanças, com perdas crescentes para Moscou. E a maioria dos que tentaram discordar do poder de Putin na Rússia não teve a chance de ver isso acontecer. Então, o que há de errado com a Rússia? No Fórum de São Petersburgo de 2025, o ministro da Economia russo, Maxim Reshetnikov, tomou uma atitude inédita. Ele alertou publicamente sobre a recessão iminente e o mau estado da economia russa. Ele disse isso não a portas fechadas, não em tom baixo, mas na frente das câmeras e dos grandes influenciadores do poder. Após essa confissão, instalou-se o caos. Logo, outros oficiais correram para controlar a narrativa. Os principais banqueiros estavam se contradizendo, e o próprio Putin descartava tudo isso como bobagem. O que estamos vendo é um momento raro em que Putin está sendo desafiado, não por pessoas de fora, mas por aqueles de dentro. Neste vídeo, analisamos o caos causado pelos principais oficiais russos e seu impacto no controle enfraquecido de Putin. Quando aliados próximos de Putin se manifestam, algo importante está acontecendo. Se acha esses momentos importantes, curta e inscreva-se no canal. Seu apoio ajuda essas histórias a romperem o silêncio e alcançarem o mundo. Nós agradecemos a você. Vamos retornar ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, onde a rebelião começou. Esse fórum é o maior evento anual da Rússia, reunindo líderes, magnatas e convidados estrangeiros para debater negócios. Deveria mostrar a força do país, mas desta vez revelou verdades desconfortáveis. A pessoa no centro disso foi Maxim Reshetnikov, o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia. Ele não é um crítico de fora. Ele integra o gabinete de Putin, responsável por uma área crítica do governo. Reshetnikov ocupa esse cargo há anos, enfrentando desafios econômicos durante sanções e guerra. Diferente de outros aliados de Putin, Maxim tem experiência real em administração regional e economia, o que reforça seu alerta. Além disso, antes disso, ele atuou como governador de Permykrai, onde lidou com orçamentos locais e planos de crescimento. Isso lhe deu experiência prática sobre o impacto das políticas nas operações diárias, tornando seu desabafo mais calculado. No fórum, Reshetnikov alertou que a Rússia está prestes a entrar em recessão. A análise considerou o sentimento dos empresários e outros indicadores. Ele destacou a queda da confiança entre empresas e alertou que, se continuar, a economia pode esfriar e estagnar. Ele chamou isso de hipotermia econômica, como se o sistema estivesse esfriando e talvez não se recuperasse facilmente. Reshetnikov culpou a política monetária restritiva por parte disso. Ele disse que as altas taxas de juros prejudicam as empresas e dificultam o crescimento. Ele afirmou que a recessão na Rússia depende de rápidas mudanças. Isso envolve flexibilizar a política para estimular a economia. Ele solicitou apoio imediato para evitar uma piora da desaceleração. Isso ocorreu enquanto relatos indicavam Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2025 crescendo só 1,4% ante o ano anterior. E quando você considera que esse número provavelmente está superestimado, a situação fica ainda mais desesperadora. O mais notável é que não foi um comentário casual em reunião privada. Isso ocorreu diante da elite russa e de participantes internacionais, tornando tudo mais marcante. Por que dizer essa verdade é tão importante? Porque confronta a principal narrativa do Kremlin. Putin e sua equipe afirmam que a economia segue estável e até prospera, impulsionada por gastos militares e novos mercados. Eles divulgam o crescimento do Produto Interno Bruto, como os 4,3% previstos para 2024, para mostrar que as sanções não funcionam. Mas o alerta de Reshetnikov mostra um quadro diferente. Sua verdade mostra um cenário de crescimento lento, queda de confiança e risco real de contração. Ele diz que Putin mente e esconde problemas mais graves. Um ministro dizer isso publicamente indica que os problemas são grandes demais para serem ignorados, mesmo com o risco de desagradar Putin. Isso também está ligado a preocupações mais amplas, como o fato de que os gastos de guerra da Rússia estão começando a causar problemas.
Outras partes da economia que não estão relacionadas à defesa estão tendo dificuldades para acompanhar, e isso está afundando a economia. Em sintonia com a rebelião, outros altos funcionários de Putin também repetiram os alertas. Uma das vozes principais foi Elvira Nebulina, a chefe do Banco Central da Rússia. Ela lidera há mais de uma década, conduzindo a política monetária em crises como as sanções de 2014 e a guerra atual. Ela é conhecida por ser muito cuidadosa com o dinheiro e sempre atenta para evitar aumentos rápidos de preços. No Fórum de São Petersburgo 2025, ela não se conteve. Ela alertou que o recente impulso econômico da Rússia, devido a gastos de guerra e soluções temporárias, perdeu força. As fábricas estavam chegando ao limite, o dinheiro estava ficando escasso e os trabalhadores estavam sobrecarregados. Segundo ela, as ferramentas antes eficazes para o crescimento já não bastavam. Não era só a desaceleração dos números, mas um sistema sem combustível. Ela destacou que o país não podia depender dos mesmos truques. Ela propôs um novo plano, mais forte e estável, para substituir o impulso temporário dos gastos de guerra. O tom dela não parecia o de alguém apoiando o status quo, parecia o de alguém soando o alarme. Nem todos concordavam com elas, e assim começou o verdadeiro drama. No mesmo fórum, outros altos funcionários tentaram minimizar as preocupações delas e manter o discurso oficial. O primeiro foi Anton Siluanov, ministro das Finanças do Kremlin e figura importante da equipe econômica de Putin. Ele cuida do orçamento do país, gerencia impostos e decide o uso do dinheiro. Siluanov tem uma longa história nas finanças, começando em cargos no ministério lá nos anos 1990, e ele tem se concentrado em construir reservas para lidar com choques. O objetivo principal dele sempre foi manter a economia estável, independentemente das circunstâncias. Então, quando o Roshetnikov fez seu alerta, Siluanov rebateu. Ele disse que a desaceleração era esperada e não alarmante, considerando-a algo comum. Ele apontou para novos dados que mostram que o produto interno bruto da Rússia cresceu cerca de 1,5% nos primeiros meses de 2025. Está mais lento que antes, mas ele acha compreensível. O grande crescimento da guerra não dura para sempre, e agora tudo se estabiliza. Ele acredita que isso era inevitável, mas a Rússia está preparada. Siluanov afirma que o país tem reservas suficientes para enfrentar a mudança. Ele afirmou que o orçamento está sendo ajustado devido à guerra, priorizando a defesa, mas mantendo responsabilidade nas demais áreas. Hermann Greff e Andrei Kostin também discordaram dos alertas de Maxim Roshetnikov e Elvira Nebulina. Greff, líder do Sberbank, reconheceu que a economia enfrentava uma tempestade perfeita. Ele citou juros altos, inflação crescente e rublo forte como principais problemas. Ele afirmou que esses fatores reduziam os lucros e dificultavam empréstimos para as empresas. Greff afirmou que o rublo está forte demais e deveria valer mais de 100 por dólar, não cerca de 78. Isso, segundo ele, beneficiaria exportadores e reduziria a pressão orçamentária. Ele mediu as palavras, tentando fazer uma situação ruim parecer administrável. Kostin, Chief Executive Officer do banco VTB, usou um tom um pouco diferente. Ele não viu sinais de uma recessão total, mas disse que a economia estava esfriando ou congelando. Ele suavizou a mensagem com metáforas climáticas, mas reconheceu que o crédito caro dificultava para as empresas. Kostin afirmou que os gastos militares aumentam a inflação e algumas indústrias sofrem porque seus produtos não chegam ao mercado. Ele defendeu a reestruturação e alertou que manter setores ineficientes vivos só pioraria as coisas. Embora não tenham negado os problemas, Greff e Kostin tentaram desviar a conversa do pânico. Eles responderam com mais cautela que otimismo, mas não demonstraram a mesma preocupação de Roshetnikov e Nebulina. Ou talvez eles só estivessem tomando cuidado para não incorrer na ira de Putin. Esse vai e vem ocorreu em painéis e debates no fórum, com os oficiais discutindo diante da plateia. Foi um momento embaraçoso para a imagem de Moscou. Porque eventos como esse são feitos para projetar unidade e confiança para a nação. Destacou a divisão no topo, com o ministro da Economia alertando, enquanto outros chefes financeiros tentavam acalmar. A tensão ia além dos números. Envolvia objetivos distintos. Roshetnikov busca crescer e evitar recessão. Nebulina, chefe do Banco Central, foca mais em controlar a inflação.
Seleunov, por outro lado, está tentando manter o orçamento equilibrado enquanto os preços e custos continuam subindo. Mas a verdadeira questão por trás de tudo isso é ainda maior. Trata-se de saber se o plano econômico de Putin pode realmente se sustentar por muito mais tempo. É o tipo de divisão que sinaliza fissuras mais profundas, não apenas disputas de políticas. Para uma equipe que deveria mostrar unidade, essas discussões públicas revelam fissuras na liderança. Para entender por que esse consenso econômico importa, precisamos analisar o que ocorre na economia da Rússia. Francamente, o Kremlin está com uma economia em colapso em suas mãos. A inflação tem sido um grande problema, girando em torno de 10% nos últimos tempos. Isso corrói as economias das pessoas e torna os custos do dia a dia mais altos, desde alimentos até serviços públicos. O Banco Central combate isso com juros altos, cerca de 20% neste ano. Ainda é muito alto, tornando os empréstimos caros para empresas e consumidores. Esses fatores desaceleram investimentos, gastos e o crescimento do produto interno bruto. As projeções para 2025 são de 1 a 2% abaixo da meta governamental de 2,5%. Isso mostra uma queda em relação aos 4,3% de 2024, indicando menor impulso nos gastos militares. Em 2026, prevê-se crescimento de 1,5% e inflação de 6,8%. Mas isso só ocorrerá se as políticas seguirem rígidas. Principais bancos russos também já soam o alarme. Pegue o Spiterbank, que é o maior credor do país. Eles alertaram que os investimentos estão desacelerando porque as taxas de juros estão muito altas e ninguém sabe o que vem a seguir. Eles temem que, se isso continuar, mais pessoas e empresas não consigam pagar seus empréstimos. Isso pode causar sérios problemas ao sistema bancário. Especialistas afirmam que, sem mudanças, o sistema pode entrar em crise em 1 ano. Já aumentou a inadimplência de empréstimos, tanto de empresas quanto de pessoas. Os custos da guerra e as sanções agora estão atingindo diretamente os bancos, não apenas os consumidores. Em alguns setores, os empréstimos inadimplentes aumentaram em 15%. Grupos externos também notam os problemas. Relatórios incluem alguns financiados pela União Europeia, mostrando que a economia é mais frágil do que parece. A Rússia ainda depende do petróleo, mas enfrenta mais dificuldades para vendê-lo devido a tetos de preços e boicotes. A receita do petróleo caiu 20% no início de 2025 em relação ao ano anterior, levando o governo a usar reservas para cobrir o déficit. O Fundo Nacional de Riqueza, uma conta de poupança, foi reduzido pela metade desde o início da invasão, caindo para cerca de 166,8 bilhões de dólares em julho de 2025. Com gastos do governo altos e déficit de 3,8% do produto interno bruto, a pressão aumenta rapidamente. Esses problemas não estão acontecendo por acaso. Todos eles estão ligados à pressão da guerra e às sanções que vieram depois dela. Os gastos militares impulsionaram a economia russa por um tempo, e este ano alcançaram 6% da produção nacional. Naturalmente, esse tipo de gasto vem com efeitos colaterais. Isso aqueceu a economia, levando trabalhadores ao exército ou fábricas de defesa e deixando menos gente nas demais áreas. No papel, o desemprego parece baixo, em 2,5%, mas isso é em parte porque tantas pessoas mudaram de função. Em alguns setores, os salários aumentaram em até 10% só para manter os trabalhadores. No entanto, isso traz seus próprios problemas. Veja, esse tipo de aumento salarial faz os preços subirem ainda mais, aumentando a inflação. Ao mesmo tempo, as empresas estão tendo dificuldades para acompanhar. Sem acesso a peças e tecnologia do Ocidente, as fábricas estão menos eficientes. No primeiro semestre de 2025, a produção industrial subiu só 2% pouco para um país que finge normalidade. Para preencher as lacunas, a Rússia começou a importar mais, mas isso também drenou suas reservas de moeda estrangeira. Então, enquanto o governo fala como se tudo estivesse avançando, a economia na verdade está cambaleando. Os desentendimentos entre Roshetnikov, Nabiullina e Silounov vão além de opiniões distintas. Eles revelam fissuras no sistema, onde o desejo de guerra conflita com a necessidade de estabilidade. É por isso que mais vozes estão começando a pedir mudanças mais profundas. Além deste evento, há indícios de desgaste no círculo interno de Putin. Não se trata apenas de economia. Alguns ministros estão resistindo discretamente, mesmo que de forma sutil.
Alguns ministros começaram a dar pistas sobre problemas em seus próprios departamentos. Funcionários do setor de transportes, por exemplo, alertaram que as estradas e ferrovias estão se deteriorando porque não têm financiamento suficiente. Isso não agradou a Putin. Líderes regionais afirmam que os orçamentos são insuficientes para reparar a infraestrutura. Apagões e custos maiores de eletricidade aumentaram a pressão. Relatórios de institutos como o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo e estudos da União Europeia apontam crescente frustração entre a elite. Líderes empresariais estariam se reunindo em segredo para pressionar o governo por mudanças nas políticas, pois as sanções afetam seus lucros. Relatórios indicam que essas perdas ocultas representam 35,7% da produção nacional, o que é muito. A guerra divide líderes e pessoas comuns. Pesquisas de longo prazo indicam que mais russos questionam se o conflito vale o custo. Isso é especialmente verdade agora que a vida cotidiana está ficando cada vez mais difícil e o dinheiro está mais curto. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que uma onda de expurgos e uma crescente instabilidade atingem a liderança da Rússia. No último ano, Putin fez mudanças em cargos-chave, começando pela saída do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, em maio de 2024. Sergei Shoigu não foi completamente excluído. Ele virou secretário do Conselho de Segurança, mas muitos de seus vice-ministros não tiveram a mesma sorte. Desde o final de abril de 2024, ao menos 6 altos oficiais militares foram presos por suborno e má gestão. Timur Ivanov, vice-ministro da Defesa, foi acusado de receber milhões em subornos. Yuri Kuznetsov foi flagrado com dinheiro e ouro escondidos, evidenciando a gravidade da corrupção. E a purga continuou. Foram incluídos nomes como Ivan Popolovsky, Grigory Zorin, de escritórios militares, além dos generais Vadim Shemerin e Vladimir Vertiletsky. Isso até se espalhou para a política regional. Governadores e autoridades locais foram demitidos ou presos, incluindo pessoas como o ex-deputado Maxim Igorov, que foi detido. Tudo isso criou um profundo sentimento de medo no governo. As prisões seguiram até o fim de 2024, com o major-general Mirza Mirzayev preso em novembro. Até então, mais de 10 generais e altos funcionários já haviam sido acusados de fraude ou corrupção. E como se isso não bastasse, houve uma série de mortes estranhas e perturbadoras entre a elite, o que abalou ainda mais aqueles que estão no topo. Desde que a guerra se intensificou, figuras de destaque têm morrido em circunstâncias misteriosas. Uma das mais chocantes foi Roman Starovoit, o ex-ministro dos transportes. Ele foi encontrado morto em seu carro com um ferimento de bala, apenas algumas horas depois de ser demitido por Putin em julho deste ano. As autoridades afirmaram suicídio, mas o caso gerou muitas dúvidas. Na mesma época, Andrei Bedilov, vice-presidente da Transneft, caiu da janela de seu apartamento em Moscou, somando-se a uma lista crescente de incidentes semelhantes. Virou comum que executivos e autoridades de alto escalão morram de formas estranhas. Em março de 2024, Vitaly Roberts, vice-presidente da Lukoil, foi encontrado morto em seu escritório, sem causa oficial divulgada. Muitos apontam o acidente de avião de 2023, que matou Yevgeny Prigozhin, como ponto de virada, mas as mortes continuaram depois. Irina Podnosova, juíza de alto escalão e ex-colega de Putin, morreu em 2025, após uma doença, apesar de rumores discretos de jogo sujo. Outros casos envolvem oligarcas e empresários morrendo de maneiras estranhas. Alguns foram achados enforcados, outros mortos em acidentes sem explicação. Desde o início da guerra, ao menos 13 altos funcionários e executivos morreram assim. É um número muito alto para mortes tão misteriosas. Por causa de tudo isso, criou-se uma atmosfera assustadora onde muitos da elite sentem que estão constantemente em risco, não importa o quão leais eles acreditem ser. Então, veja, não se trata mais apenas de economia. Há um clima crescente de medo no círculo de Putin. As purgas visam limpar e mostrar força, mas também expõem paranoia no topo. Espera-se que os oficiais sigam a linha sem questionar, promovendo a ideia de que a Rússia está vencendo em todas as frentes. Qualquer desvio é punido severamente, seja por meio de prisão, rebaixamento ou, pior, defenestração. Apesar disso, Roshetnikov se manifestou. Por que ele fez isso?
Alguns dizem que elites empresariais pressionam por mudanças para evitar colapso, pois lucros fora da defesa caíram 20%. Alguns acreditam que ele busca se proteger ao se alinhar com a realidade diante do crescimento lento. Ou talvez seja uma preocupação genuína de que a economia esteja indo para o abismo, com previsões mostrando estagnação se as taxas não forem reduzidas. Seja qual for o motivo, isso mostra que o custo da lealdade está ficando mais alto e nem todos estão dispostos a pagá-lo cegamente. A elite está mais ansiosa, alguns fogem ou escondem ativos e a saída de capitais já soma bilhões, apesar dos controles. Servir sob Putin sempre exigiu equilíbrio, mas agora está mais arriscado do que nunca. Funcionários públicos precisam repetir o otimismo do Kremlin, mesmo contrariando os fatos. Por isso, esse momento com Roshchetnikov se destaca. Não é só um desacordo. Isso enfraquece o governo de Putin, baseado na ideia de liderança forte, unida e estável. Por mais de 20 anos, Putin tentou mostrar que é ele quem mantém o país unido, com todos ao seu redor seguindo na mesma direção. Mas desentendimentos públicos como este mostram que a imagem está começando a rachar. A economia não é tão forte quanto parece. Os gastos com a guerra levaram isso longe demais, causando inflação e sérias faltas de mão de obra. Setores-chave hoje têm déficit de cerca de 2 milhões de trabalhadores. Esse problema mostra que os líderes do país não estão mais em sintonia. Decisões econômicas viram disputas sobre temas mais profundos, como a viabilidade de manter a guerra, que consome mais de 10 trilhões de rublos anuais. E, acima de tudo, isso mostra que o medo talvez não seja suficiente para manter as pessoas caladas para sempre. Em 2025 pesquisas, indicaram que 40% dos russos já perdiam a fé na guerra, sugerindo possíveis novas fissuras. Se Putin não controla seus ministros em questões públicas como a economia, até quando conseguirá manter o país unido? Essa é a pergunta que ecoa pelos corredores do poder em Moscou. O regime já sobreviveu a desafios antes, mas cada rachadura enfraquece um pouco mais a armadura. Elites empresariais fogem ou ocultam ativos no exterior, com bilhões deixando o país mesmo com controles. A fuga de cérebros continua, com quase 1 milhão de trabalhadores qualificados deixando o país desde 2022. Sanções internacionais mais rígidas sobre petróleo e gás continuam pressionando as receitas. A receita modesta da Rússia deve cair mais 10% até 2026. A guerra custou caro à Rússia, não só em vidas e dinheiro, mas também na confiança que mantém o sistema unido. Com mais autoridades prevendo o futuro, a resistência pode crescer, do lobby discreto a declarações ousadas. Agora, não me entenda mal, isso ainda não é o fim do Kremlin, mas pode ser o começo de um grande desmoronamento. O mito do homem forte está sumindo diante desses desafios, e o futuro pode transformar a Rússia e seu papel global. O desconforto da elite e os ventos econômicos podem exigir decisões difíceis, como diminuir ambições ou arriscar mais instabilidade. Por enquanto, as palavras de Roshchetnikov servem como um lembrete claro de que até mesmo os sistemas mais controlados têm seus pontos de ruptura.